Narrativas Compartilhadas tem o prazer de ouvir hoje Jonas Martins, ex-aluno do curso de Letras e membro do grupo de teatro universitário Catarsis. Jonas, é um prazer a sua presença aqui conosco hoje e queremos que você conte um pouquinho da sua trajetória escolar e também dentro do universo teatral, desde a sua infância, onde você nasceu, e conte até hoje, tudo que você quiser contar para nós, tá bom? Ah, sim. Então fique à vontade. Narrativas Compartilhadas, o blog, que com você logo estará presente no blog, e com certeza vai dar muito prazer para todos nós ouvirmos sua história. Sim. Muito obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui hoje, concedendo esse memorial. E bem, para falar um pouco sobre minha trajetória, eu nasci na cidade de Serra Talhada, no Pernambuco. Verdade. Mas não foi algo planejado assim pelos meus pais. Eles resolveram viajar para o Nordeste e lá eu acabei nascendo. Não estava tendo uma prévia ali de quando eu nasceria, mas acabei nascendo lá mesmo. Cidade onde Lampião nasceu, uma cidade muito histórica no Nordeste, do sertão pernambucano. Mas minha trajetória inteira foi na cidade de São Paulo, Grande São Paulo capital, região do Butantã e o ABC Paulista. No Butantã eu comecei a estudar lá no Butantã, numa escola municipal. Calma aí. Eu tô me atrapalhando no que eu vou falar. Não tem problema nenhum, pode continuar, tranquilo. É porque é que eu tenho que resgatar algumas coisas, eu não vim preparado assim. Isso é legal, toda essa mistura, essa melange da cabeça faz parte. Tá. Então é por aí mesmo. Então daí você estava no Butantã, daí a sua escola primária foi ali então? Sim, a escola primária foi comecei no Butantã, a qual lembro vagamente de algumas coisas, lembranças de infância, de brincadeiras, de algumas professoras que marcaram bastante a minha vida, mas foi no ensino fundamental, que é hoje 7º ano, 8º ano, que foi algo deslumbrante assim, na minha vida. Nessa época eu comecei a frequentar bastante a biblioteca da escola. E lá tinha uma bibliotecária chamada Quitéria. E era uma mulher muito peculiar, assim, fumava o tempo inteiro, sempre a falar frases soltas, aleatoriamente. Escola do Estado. Escola do Estado. E então eu comecei a ficar muito amigo dela, porque ela era uma mulher aparentemente muito solitária ali dentro da escola. Ela fazia os deveres dela, ficava na sala de leitura, na biblioteca e só. Poucos alunos frequentavam também a sala de leitura. E eu começava a matar aula lá. E ela me acobertava. Por quê? Tinha aulas que eu não me sentia tão bem, eu pedia para sair e ia direto para a biblioteca para conversar sobre temas que eu estava muito curioso na época. Gótico, temas voltados à literatura norte-americana do Edgar Allan Poe, por exemplo, o romantismo do Lord Byron. Isso me interessava bastante porque ela tinha um vasto conhecimento sobre essas literaturas e aquela coisa sombria, sabe? E tanto que eu lembro do meu primeiro livro que eu li ali no 7º ano, que foi o Conde Drácula, de Bram Stoker. Foi o primeiro livro que ela falou, leia esse, comece por esse. Eu li aqueles Barças gigantes, de capa de couro vermelha, pesquisando sobre todo aquele conhecimento enciclopédico ali que tinha. Eu ficava tendo acesso e era maravilhoso, maravilhoso. Eu escondia livros que eu queria que ninguém soubesse que existia ali atrás, para que só eu ter acesso, só eu pudesse falar sobre aqueles livros. E foi incrível, ela marcou bastante, tanto quanto muitos professores ali, principalmente professores de história, uma chamada Eliana, que eu queria ser arqueólogo. Ninguém imaginaria isso, eu queria ser arqueólogo, eu ficava estudando, vendo como que era esse trabalho, por onde começar, como que eu poderia chegar a isso. E eu era o primeiro da sala em história. Aí foi assim, fundamental. Chegando no ensino médio, eu cursei o meu ensino médio no interior. Foi quando, em 2009, nós
mudamos para o interior de São Paulo, para a cidade de Iperó. Isso. E eu estudei na cidade de Boituva, no Colégio Vercelino, em Sorocaba eu passei um tempo no Salesiano e depois eu concluí em Iperó, certo? E assim, tive diversas experiências, porque foram 3 cidades ali diferentes, um ano em cada uma delas. E o teatro apareceu no primeiro ano do ensino médio, com um trabalho de uma professora de arte, que ela falou, eu quero que vocês montem uma performance, mas para um aluno de 16, 15 anos, o que é uma performance? É algo assustador, né? Porque você pensa em toda aquela produção e todos aqueles detalhes, mas uma performance talvez nem precise de tudo isso, algo simples, certo? E foi o que eu pensei, poxa gente, vamos equilibrar melhor essas ideias aí. E como eu já tinha todos aqueles pequenos conhecimentos sobre o romantismo, o amor de perdição, aí eu falei, pô, vamos fazer uma apresentação um pouco dark, escura. E foi uma performance simples, com 4 atores, fizemos uma maquiagem super carregada, e tinha um grande símbolo que era uma rosa, e era uma espécie de tributo a uma mulher super desejada, que todos os homens tinham desejo, só que ela apenas escolhe um, e após a escolha dela, ela acaba morrendo. Sim. E durava 15 minutos e todo mundo ficou horrorizado, assustado com aquilo tudo. E eu falei, pô gente, vamos sair um pouco dessa linha de conforto que vocês seguem, de querer narrar histórias que sejam corriqueiras de TV, seriados. Vamos explorar um pouco o passado, o romantismo que nós tivemos contato. E essas atividades eram comuns nessas turmas aí ou não? Sim, era uma professora super engajada. Eu não lembro o nome dela, ela era de Boituva. Sim. E ela propôs diversos tipos de apresentações e levava a turma mesmo para apresentar e indicava ao grupo da cidade de teatro, mas o que convencia mais era o teatro tradicional, né? O que conta a história, que tem uma narrativa, início, meio e fim, que é baseado num livro que a maioria conhece, já ouviu falar. Não há uma grande aceitação a coisas novas, não novas no sentido próprio da palavra, mas coisas que as pessoas não costumam ver habitualmente. Certo, entendi. E aí, quando você vai terminando o ensino médio, você decide fazer o quê? Então, o ensino médio foi um período muito turbulento na minha vida, porque no terceiro ano, eu estava decidido que iria cursar Relações Internacionais. E acabou o terceiro ano, eu fui para São Paulo, fiz o vestibular na Anhembi Morumbi, fui aprovado, comecei o semestre lá, só que eu parei um momento na sala de aula e comecei a refletir sobre eu estar ali, sabe? Vendo pessoas de terno, pessoas falando sobre economia, pessoas falando sobre viagens internacionais. E eu, assim, falei, poxa, eu estou muito deslocado aqui, eu não estou me sentindo incluído nesse curso, né? Com essas pessoas aqui. E eu resolvi, pô, vou dar um tempo, vou sair, dar um tempo de 6 meses e decidir melhor o que eu quero fazer. E foi basicamente isso. Eu saí, fiquei 6 meses, esperei o vestibular da Uniso abrir, fiz, passei e comecei letras. No meio do ano, numa turma que já estava caminhando ali, e fui letras. Falei, pô, por que não letras? Eu sempre tive contato com literatura, e letras não só pelo intuito de dar aula, mas os estudos literários, artísticos, porque o curso de letras é muito amplo, né? Precisa explorar muitas coisas. Muito bem. E aí, como foi a sua história dentro do curso de letras? Poxa, a minha história no curso de letras é muito intensa e inquietante, posso dizer. Logo de cara, nós tivemos que fazer uma performance, uma montagem artística, né, sobre Vinícius de Moraes, que era o tema da literatura, era poesia, gênero literário poesia. Qual disciplina que era? Gênero literário poesia, né? Não lembro assim. Teoria da literatura. Teoria da literatura poesia. Teoria da literatura poesia. Aí foi proposto que nós fizéssemos sobre a obra de Vinícius de Moraes.
E foi super interessante, nós cantamos a música Aquarela e foi o primeiro contato no palco aqui da universidade, sabe? E a montagem, a participação, mas eu não fui tão ativo nesse grupo, porque eu fui incluído nesse grupo, porque eu sobrei ali, porque eu era um aluno novo e tal, com uma amiga minha, Flávia Guinzel. E, no entanto, no próximo semestre, eu decidi tomar as rédeas, eu vou ser o líder, eu vou tentar fazer uma proposta a algumas pessoas que eu acho que me darei melhor. E foi isso, eu falei, ó, eu tenho uma peça, eu posso dirigir vocês, eu tenho um pouco de experiência, e foi. Era Oliver Twist. E isso em qual disciplina? Aí foi teoria da literatura, prosa. Prosa, isso. Tá. Aí foi a obra de Charles Dickens, Oliver Twist, e eles não conheciam, apenas um deles conhecia a obra, e eu fui explicando, a gente foi assistir um filme juntos, eu trazia trechos do livro para ambientar um pouco sobre o realismo inglês, ali na fase da Revolução Industrial, e a trajetória do menino Oliver. E daí desencadeamos um roteiro. Foi, acabou. Não, tranquilo. Aí desencadeamos um roteiro, fizemos as adaptações, denominamos os personagens, traçamos todo o cenário e fizemos uma apresentação aqui. Foi uma apresentação muito gratificante, porque até hoje, depois quando colocamos o vídeo no YouTube, houve milhares de acessos e pessoas pedindo roteiro, pedindo todo o script da peça para poder produzir também, porque acharam o máximo e estão se baseando naquela apresentação para fazer o Oliver Twist deles também, em escolas, em teatros. Daí vocês saíram também. Oi? Daí vocês saíram fazer a apresentação com Não. Só aqui mesmo. Nós tínhamos essa ideia. Ele diz aqui porque nós estamos no Salão Vermelho do Campus Trujillo da Universidade de Sorocaba. Então, nisso. Então, é o mesmo espaço que ontem ele também ocupou, né? Então, por isso que ele está falando aqui. É o espaço onde normalmente as apresentações do curso de letras e outros cursos aqui da universidade acontecem. Tá? Sim. Continuando. E daí, no próximo semestre, eu tive a ideia de, não vamos mais adaptar nenhuma obra, vamos criar do nada, sem cenário, porque eu já estava adotando um pouco da linguagem do Catarsis nessa época. Você já estava no Catarsis? Já. Em 2000, depois você vai contar depois eu conto a história completa do Catarsis. Isso. E então, eu falei pro pessoal do Grupo Partilha, que era o nome do nosso grupo. Partilha, não? Isso. E como Quem mais estava no Grupo Partilha? Nossa, tantas Algumas pessoas. Pessoas que lembram rapidamente. A Mariana Rocha, a Thaís, Tennyson, Tamara participou também, a Tamara, o Elvis já foi do Grupo Partilha também, o Orion, que foi um dos fundadores lá no início do grupo. Cara, muitas pessoas, a Larissa, muitas pessoas vão ficar bravas comigo porque eu não lembro todo mundo. Parte. Mas era e a preocupação Giovana de estar falando que trunca às vezes o pensamento. Uh-huh. Agora, por que vocês decidiram dar o nome no grupo de Partilha? Então, Partilha foi justamente essa ideia de partilhar uma ideia, partilhar uma vivência, partilhar aquele momento de purificação que nós propusemos a toda a plateia, sabe? Certo. Porque na época era algo muito competitivo, de um grupo sobressair ao outro. Entendi. E nós tínhamos uma outra ideia, uma outra visão de partilhar tudo que nós podemos partilhar com o outro. E aí surgiu isso já no segundo semestre, então que você estava aqui, depois isso, continuou. 2014 continuou até até o final de 2017. Então deu quantos semestres que vocês estiveram juntos montando essas atividades aqui dentro? 4, 5 semestres. 4, 5 semestres que vocês montaram. Sim, peça firme e aqui forte, com o mesmo grupo. Alguns membros foram saindo. Natural. E Mas nós o tínhamos a grupo política manteve. também de manter o mesmo grupo e ser super seletivo em quem poderia entrar posteriormente, porque havia diversos problemas das pessoas não entenderem a ideia do grupo e acabar assim não respeitando os momentos de ensaio, discussões que eram amplamente importantes.
Você consegue lembrar mais ou menos o nome de algumas das peças, das montagens que vocês apresentaram? Claro. Depois de Oliver Twist, nós Então, decidimos... Vinícius, Oliver Twist, decidimos criar coisas nossas, autorais mesmo, e do nada, e com uma ideia, e essa ideia seria uma palavra mote, e dessa palavra nós fazíamos uma cena. E todas as cenas tinham um decadeamento para que não perdesse o fluxo. E a próxima, depois de Oliver Twist, foi Naturalmente, que era uma peça totalmente questionadora sobre a questão da mente, baseada na obra O Alienista, de Machado de Assis, que refletia sobre o pensamento, de qual o pensamento é o correto, é do louco, é da pessoa que está em estado sã de consciência, qual nós devemos ouvir, respeitar, refletir, dialogar, sabe? E depois de Naturalmente, foi uma peça que também foi uma peça contestatória, muito política, porque houve naquele semestre o atentado à cidade de Mariana, que eu posso dizer assim, pela empresa Vale do Rio Doce, que acabou devastando parte da cidade e... Não pode ficar... Posso continuar? Você pode, eu aviso quando parar o bloco. Tá, então, voltando. Depois de Naturalmente, houve um espetáculo que era totalmente contestatório e era sobre a tragédia em Mariana, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, provocado pela empresa Vale do Rio Doce, a empresa de mineração. E todos nós ficávamos aflitos com tudo aquilo que estava acontecendo, noticiado, e ficamos inquietos sobre, nós temos um momento para falar sobre isso, para discutir sobre isso, para levar ao público isso, porque o teatro também é isso. Não é só uma contação de história, também o teatro é muito político, muito contestatório. E surgiu a ideia. E justamente uma das atrizes chamava-se Mariana. E eu falei, Mariana, cria um poema falando sobre Mariana, mas que as pessoas no início entendam que é sobre você, porque todo mundo te conhece como Mariana. E foi. Sou Mariana, tenho 25 anos, mas também já tive 100 e alguma coisa. E ela começava a comparar a Mariana que ela era e a Mariana, a cidade. E houve momentos muito marcantes, que foi de estendermos um pano, usarmos a contraluz, e depois vinha uma luz magenta com azul e dava uma coloração roxa, podre, de morte. E a cena acabava com aquele pano parando de balançar no ar. E algumas pessoas até ficaram muito emocionadas, choraram, e foi forte demais. E depois pessoas falaram, nossa, como vocês são ousados, porque eu nunca pensei em fazer isso, nunca pensei que esse espaço poderia ser utilizado para isso. E realmente as pessoas veem na TV, vai para a universidade e todo mundo nem se preocupa, nem comenta, e vocês foram lá, estudaram sobre a cidade, viram sobre os aspectos ambientais que houve, a tragédia, e fizeram um espetáculo sobre isso, muito bom. E havia só 5 atores, porque o Partilha foi diminuindo. E aí essa daí foi a última do Partilha, não? Essa foi a última. A última. Foi tá. A última. Então, daqui a pouco nós vamos continuar com o segundo bloco, com o Jonas contando daí um pouquinho mais a respeito da experiência com o grupo Partilha e depois a entrada dele no grupo Catarsis. Até já. Compartilhado, assim, o prazer de continuar ouvindo Jonas Martins. O Jonas vai falar agora um pouquinho mais a respeito da experiência com o grupo Partilha, de teatro aqui na universidade, e depois sobre o grupo de teatro Catarsis. Então, Jonas, conta um pouquinho mais a respeito da importância que foi essas atividades que você desenvolveu dentro do teatro na escola, né, quando você esteve no ensino médio, e depois dentro da universidade. Qual a importância disso para você? O que você acha de bom que existe nisso?
Assim, agora eu vou ficar mais à vontade para falar, porque ficar resgatando as coisas da memória é complicado. E bem, o teatro eu encaro como um equilíbrio de vida. É um equilíbrio ao qual eu me sinto bastante honrado, pois diversos problemas que acontecem no cotidiano de vida, o teatro acaba me salvando disso. E isso funciona desde do ensino médio, desde a escola, quando eu tive os primeiros contatos. Era um refúgio no início, e depois acabou sendo algo mais como hobby e até mesmo profissional agora. É extremamente importante essas atividades teatrais, porque eu sinto que há pessoas que se inspiram em mim, principalmente alunos, a qual tive contato durante o projeto de Iniciação à Docência, o PIBID, na Escola Altamir Gonçalves, aqui em Sorocaba. E desenvolvimos alguns trabalhos envolvendo teatro e criamos até mesmo um vídeo, um filme de cinema mudo. Aí houve o questionamento, mas por que cinema mudo para dar aula de inglês e tal? Eu falei, gente, os movimentos, vamos expressar com o nosso corpo, não há necessidade somente pela fala. E foi incrível, esse trabalho foi feito na Universidade da PUC, para apresentação, na Unicamp, na UFRJ, eu e o Isaac Amor, que viajamos para esses lugares aí para apresentar sobre esse trabalho que envolveu o teatro. Isaac da sua classe, da sua sala de aula. O Isaac, todo o embasamento dele de música, e eu da performance, do teatro, da arte do corpo, e construímos essas atividades aí para desenvolver com os alunos que nós acabávamos tendo contato durante esse projeto. Do Estado, da rede estadual, como professor da rede pública estadual. Certo. E aí, depois disso, o que vocês fizeram mais? Depois disso, houve a eletiva, porque na escola de ensino integral ela possui outras correntes educacionais e outros modelos. Como, por exemplo, existe uma disciplina chamada que é uma eletiva, e os professores fazem parcerias ali, interdisciplinares, e propõem uma atividade diferenciada na escola. E a Solange Lu, que era a nossa orientadora da escola, propôs que nós fizéssemos algo sobre o rock, porque nós tínhamos um grande contato, é um gosto pessoal nosso, pelo rock. E o rock, por uma forma, ser inclusiva nesse momento, que era um outro semestre, e também trabalhar com a performance, com a gravação de videoclipes, com a dança, e foi esse segundo projeto que acabamos desenvolvendo nessa escola. E como entra a literatura nesse contexto? A literatura? Então, nós tínhamos uma grande necessidade da literatura para trabalhar com os gêneros, certo? Os gêneros, não os gêneros das escolas literárias mesmo, mas saber diferenciar um romance de uma ficção, de um terror. Tanto que o cinema mudo, ele trabalha com a narrativa de que um personagem, ele vai entrando em diversos mundos, em diversas histórias, e cada história tem um gênero: ficção, faroeste, romance. E isso foi interessante, porque nós dividimos em grupos as salas, e cada grupo discutiu, estudou um pouco sobre esse gênero e partilhou com a sala de aula sobre o gênero escolhido. E a gravação foi por grupos, e cada gênero era um corpo diferente, se manifestava ali no aspecto teatral. A questão do sombrio, como que era aquele corpo, como desenvolver essas nuances, esses movimentos, trabalhar a voz. E o romantismo, como fazer, quais são os traços da figura romântica que vocês têm que explorar e manifestar isso e passar ao espectador. E trabalhamos nesse sentido com os alunos, para que desenvolvessem esse trabalho. Entendi. A sua entrada no grupo de teatro Catarsis, como foi? Conta um pouquinho dessa história para nós. Bem, eu iniciei ali em 2014 com o projeto Probex, que foi desenvolvido pelo Roberto Gil Camargo, professor aqui da Uniso de Linguística e diretor do grupo Catarsis. E na época ele tinha solicitado esse projeto à reitoria e foi contemplado, e ele precisava de alguns bolsistas. E ele solicitou uma entrevista comigo, fizemos a entrevista, e eu passei na entrevista,
E desde então eu comecei a acompanhar o Catos nos bastidores, certo? Ajudando na iluminação, indo para outras cidades, acompanhando o grupo para essa questão de produção, de acertos, de arrumar o palco, de ajudar em qualquer coisa que havia necessidade ali durante o aquecimento. Enfim, era um trabalho técnico e até mesmo a operação de luz durante o espetáculo Conferência Fluxos, que ocorreu em 2015 aqui na Universidade de Sorocaba. E eu participei da operação da luz e eu falava algumas coisas sobre os aspectos da iluminação cênica também. E aí que eu iniciei no grupo Catarsis. Aí eu fui convidado a integrar o grupo um outro núcleo do grupo Catarsis, que era um elenco muito extenso, de aproximadamente 12 pessoas. Era uma peça que já estava em andamento, chamada Smog, que falava sobre as questões ambientais. E eu me integrei perfeitamente nesse grupo. Eu comecei com um papel, 2 papéis ali, e depois eu acabei com 7, 8 papéis. Aí apresentando em diversos lugares, Cerquilho, no Teatro Municipal, umas 7, 6 vezes aproximadamente, foi muito bom. Aí foi o primeiro contato com o palco na universidade, no grupo Catarsis mesmo. E depois houve a proposta de criar um novo grupo, pertencente ao Catarsis ainda, só que com um elenco mais jovem, com universitários mesmo, do curso de teatro, dança, letras e filosofia. Então, desenvolvemos o espetáculo Céu de Helicópteros, isso em meados de final de 2015 e 2016. Ficou em cartaz até 2017. E depois, mais um ano de processo de criação desse novo espetáculo que está em cartaz, o Estação Paraíso, que é apenas eu e a Fabiana Souza no elenco, a Priscila como sonoplasta e o Gil como diretor. E o Estação Paraíso foi o ápice da minha carreira no teatro, como já posso falar que já é uma carreira, pelo fato de ter bastante tempo e muita experiência, porque em 2018 foi nossa pré-estreia, mas a estreia mesmo do grupo foi em 2019, com essa peça, Estação Paraíso. E estreamos no Teatro Municipal, Teatro Universitário da USP, o TUSP, na Rua Maria Antônia. Em São Paulo. Em São Paulo. Duas noites de apresentação, sábado e domingo lá. E foi incrível, porque o público era totalmente diferente, assim, um público extremamente culto e que participava dessa noite de teatro em São Paulo, acadêmicos, pessoas importantes, críticos de teatro, e assim, foi uma energia magnífica poder ter sentido tudo isso, sabe? E estreamos em Sorocaba, com 2 noites também, e assim por diante. E escrevemos o espetáculo no Festival Internacional de Teatro da Bélgica, na cidade de Namur. E lá fomos super recebidos e todo mundo queria ver os brasileiros. E ficamos uma semana só durante o festival, teve oficinas que nós participamos depois. E foi excelente, assim, receber a notícia de que nós fomos selecionados para apresentar e representar a universidade e o grupo Catarsis na Bélgica, na Europa, em outro país. Isso é ensurrecedor, sabe? É muito intenso. E, no entanto, chegamos lá, havia uma certa curiosidade, os olhares se direcionavam a nós pelo fato de ter uma etnia diferente, ter um comportamento diferente, um estilo diferente também. E era o único grupo do Brasil? Era o único grupo da América Latina, da América. Tinha grupo da Ucrânia, grupo da China, nosso do Brasil, um grupo da França e o restante eram grupos locais da Bélgica mesmo. Isso. E pelo fato do espetáculo ser falado em 5 ou 6 línguas,
Isso acaba tendo um certo estranhamento por parte do público, porque não está habituado a assistir espetáculos que são falados em diversos idiomas, certo? E também por ter uma linguagem tão abstrata, não haver palco, não haver cenário no palco, não haver tantos figurinos, tantas trocas de roupas, e dois atores ali o tempo inteiro, durante 1 hora no palco, em movimentações frenéticas, movimentos abstratos, numa narrativa não tão linear. Ou seja, a captação, a leitura que o público fazia era uma leitura que tinha que devorar, experimentar tudo aquilo ali e depois saber falar a sensação que teve. É como se fosse uma degustação de vinho. Eu encaro dessa forma, porque muitos que vieram dar o feedback, pessoas da Suíça, pessoas mesmo da Bélgica, falaram: eu gostei muito da peça, mas não consigo descrever muita coisa. Eu sinto, mas não consigo falar sobre. E o idioma dificultou um pouco, porque nós temos a impressão de que lá na Bélgica, na França, eles falam diversos idiomas. Não é bem por aí, certo? Eles falam francês e é mais ou menos o inglês. E nossa peça fala italiano, espanhol, português, um pouco de francês e o inglês. E eles falam: eu queria entender tudo, eu tava com a sensação de querer entender cada palavrinha, mas vocês falavam italiano, aí outro respondia em espanhol, aí depois mudava o idioma de novo, e esse pluralismo todo, essa polifonia, esses vários sons que nos agradava, que sentiam um certo prazer. E eu falei: cara, isso é brilhante, é magnífico isso. Você circuita muito bem dentro da Semana de Letras, né, em apresentações, sempre que faz alguma performance, em saraus aqui dentro. E como que você se vê nesse contexto do curso de Letras da Uniso, nesse contexto com os colegas, e você como ex-aluno e sempre presente? Aí já entra uma outra persona do Jonas. Costumo falar que o monge veste o traje, aquele ditado, o traje faz o monge, é isso mesmo. Basicamente eu me coloco, Jonas, como as pessoas me encontram, falam: Jonas, você no teatro, você não parece ser essa pessoa que você é fora, sabe? Parece que o ambiente me torna um Jonas diferente. E nas participações dos eventos da Semana de Letras, do Sarau, eu sou uma outra pessoa também, sabe? E isso é muito louco, porque os poetas que eu manifesto, do simbolismo francês, dos anos 80 em São Paulo, como Roberto Piva, que é um dos poetas que eu, nossa, venero. E da geração Beat também, dos anos 60, 70 ali, William Burroughs, Allen Ginsberg, Jack Kerouac. E eu tento trazer esses caras pra cá na Semana de Letras, no Sarau, e manifesto, é um grito, é um urro, como diz o Roberto Piva, eu urrava no poliedro da justiça. E é um momento que eu me sinto mais eu, de poder se expor, falar e gritar e trazer poesias contestatórias e se manifestar. De fato, é um manifesto pessoal, um manifesto político, um manifesto artístico, um manifesto performático, porque há diversas coisas ali que acontecem que depois eu paro para pensar: poxa, isso aconteceu realmente pelo fato de não estar preparado, não estar planejado para que aquilo aconteça. Muitas vezes o meu amigo Isaac, ele fica: poxa, você me chamou de novo? Por que isso? Ele está sentado, chamou ele para assistir, aí eu falo: Isaac, vem aqui. Aí ele vem, aí a gente começa a improvisar e a gente tem uma capacidade de ler o que o outro, um ao outro e fazer a mesma coisa, sabe? Pensar esse equilíbrio, porque a gente conviveu bastante tempo juntos aqui na universidade, passamos diversos perrengues aqui, sabe? E isso é muito bom mesmo. A gente tem essas loucuras aí. Muito bom. Alguma coisa mais que você queira contar? Alguma coisa mais? Que seja legal que você queira contar? Então, agora eu estou desenvolvendo alguns estudos sobre revistas. E são revistas que passaram por um certo momento na história de aversão, de que não entrassem no mercado editorial, e também de revistas independentes,
produções independentes, de um público que se encontra-se no limbo social, que não tem acesso aos meios de produções. E então, eu faço esse estudo histórico dos anos 70 até os anos 80 nos Estados Unidos, Inglaterra e Brasil também, e faço esse levantamento comparativo. A revista Mad, por exemplo, que foi uma revista altamente revolucionária, contestava os posicionamentos dos presidentes e que poucos ousavam fazer isso, certo? Artigos, enfim. Na Semana de Letras eu vou falar um pouco sobre isso, esse estudo que eu estou fazendo, e também a produção de ilustrações, as capas, porque as capas dizem muitas coisas, é uma linguagem visual, certo? E que há tantos detalhes, há tanto, que eu posso falar, tantos ensaios a serem feitos para desenvolver aquela imagem, aquela intenção, que vai durar 2, 3 dias numa banca de jornal e vai ser descartado, vai virar embrulho para peixe, entendeu? E o cara passa ali meses pensando naquela capa, naquele trabalho ilustrativo, e é descartado de uma maneira super banal. E isso é na parte do editorial, e o outro estudo é sobre os fanzines, que é do mercado, não contra no mercado, mas é uma produção independente, contestatória, política, surgiu no meio punk, e é uma escrita de ideias revolucionárias, de mudança social, e são distribuídas gratuitamente. O modelo é feito uma matriz e a xerox, e acabam distribuindo isso para as pessoas na rua e acabam falando um pouco sobre a ideia, sobre a ideologia delas, e partilham essa ideia de uma forma totalmente independente e sem fins lucrativos. Muito bom. Jonas, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Narrativas Compartilhadas e continuamos esperando sempre você nas Semanas de Letras, nos saraus, e presente aqui conosco sempre que possível. Muito obrigado. Eu que agradeço, Roberto. Até breve. Até breve. E vocês, até a próxima. Muito obrigado.